Olá para você que acompanha o canal M.Gospel. Nesse vídeo você vai ver Daniel Mastral já falava do Grande Reset. Aí o Grande Reset entra em cena. Vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova. E já se fala, se você procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial? Acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Ele também falava dos escândalos entre poderosos que iria acontecer. O número de menores, eu tenho que usar esse termo, tá? Menores desaparecidos no mundo aumentou drasticamente. Digo e repito, estão trabalhando veementemente, o STF inclusive, trabalhando na Agenda 2030, não por acaso, trabalhando também na censura, nas redes sociais, no mundo inteiro, tá bom? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Ele também falava de um colapso financeiro que precisa atingir a maioria dos países. Não vai ser um caos assim como a quebra da Bolsa de Nova York, não vai chegar nesse ponto, mas vai ter uma desestabilização na balança econômica e isso vai favorecer muito a China. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender um dos motivos pelos quais Daniel Mastral era tão odiado. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é muito importante que você se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Muitas pessoas viam Daniel Mastral como uma espécie de profeta moderno. E uma das coisas que Daniel Mastral falava era do reset mundial. Aí o Grande Reset entra em cena. Então agora colocou só a ideia. Aí o Klaus propõe a seguinte: o mundo está no aquecimento global, vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova. E já se fala, se você procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial? Acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Então já se aceita mais, porque essa notícia foi falada, repetida, inconscientemente você já está pronto para absorver aquele conteúdo, já prepara você. E a plataforma do Grande Reset propõe isso. Além da questão de aparentemente ter uma estabilidade econômica, todo mundo tem um salário mínimo, digno e tudo mais, você vê país como Haiti, os caras não tem o que comer, não tem água potável, parece algo bom, mas na verdade isso vem junto com o score. Você vai ter um score, né, que o governo vai controlar, e se você não aceitar alguma imposição do governo, você não pode tomar, você tem que tomar uma picada XYZ. Se você disser não, você não viaja, você não tem passaporte, você não pode estudar, você perde emprego, você não consegue emprego. Isso pode chegar até o ponto, minha inferência, pode chegar até o ponto de recolher seu CPF. Né? Então hoje tem um armamento de bastidor, tanto de arma química, tecnológica, EMP. A China tem, a Coreia do Norte tem, EMP, uma arma de impulsos eletromagnéticos. A China, de onde ela está? Se ela apontar para os Estados Unidos, toda a costa leste americana fica em trevas. A gente sem internet, sem navegação, sem radar. Não destrói nenhum prédio, nem nada, só... Não. Hoje, é idiota você usar tecnologia nuclear. Vai herdar o que? Escombros. Para que esse reset venha acontecer, uma das coisas que precisam é escândalos entre poderosos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou hoje mais 3 milhões de páginas do inquérito sobre o bilionário Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores. Essa foi a terceira leva de documentos desde que o Congresso americano exigiu a divulgação em novembro passado. Fotos de políticos e estrelas da música. Mick Jagger, Michael Jackson, Diana Ross. O ex-príncipe Andrew. No entanto, as que mais chamaram a atenção foram as do ex-presidente Bill Clinton, na banheira com uma mulher que na foto teve a identidade protegida, abraçado a uma jovem no que parece ser um avião particular e ao lado de Jeffrey Epstein. A porta-voz do ex-presidente sugeriu que a Casa Branca quer desviar a atenção da relação de Trump com Epstein. O milionário se matou na cadeia em 2019, enquanto aguardava julgamento por exploração sexual de menores. Esta leva de documentos contém milhares de arquivos e centenas de fotos, algumas de mulheres em trajes íntimos. Constam ainda registros telefônicos, entrevistas com vítimas, diários de viagem.
Donald Trump quase não. Uma outra coisa que precisaria acontecer era um colapso financeiro para que uma moeda única pudesse entrar e ser a moeda que regesse todas as transações mundiais. Mas o que Daniel Mastral falava sobre o grande reset, que segundo ele seria em 2027? Confira. Uma coisa que foi plantada em 2006 foi pauta de discussão do Fórum Econômico Mundial. Nós estamos em 2020. Aí 2021 não teve, né, por causa da pandemia. Em 2022 se reuniram novamente. E a pauta é proposta pelo Klaus, né, que acaba sendo o grande maestro dessa orquestra sinfônica ali. Ele acaba trazendo de novo essa questão do grande reset. Conhece a ideia? Já ouviram falar desse esquema? Não, mas é bom que você explique aí pra galera que não sabe e sempre... Em poucas palavras. Tem um vídeo que eu explico melhor, tá? Poucas palavras é o seguinte. O grande reset é pautado no aquecimento global. Plantar lá 2006. Aquecimento global. Agora vem a colheita, né? Colhe-se agora. Então eu vejo que esses ciclos estão acontecendo perfeitamente. Até o presente momento, tudo funciona como uma engrenagem, né? Tudo que eu tinha visto na Irmandade como planejamento estratégico está acontecendo, né? Nesse momento da história eu não vejo interferência divina nisso, nesse processo. Até porque, biblicamente falando, Deus ainda fala, Jesus fala, né, Mateus 24, que se conta algumas coisas que iam acontecer no final dos tempos, que eu creio que é um momento histórico que nós estamos vivendo. Concatenar aqui com a escatologia seria mais ou menos essa questão de momento do fim dos tempos, né? Mateus 24, guerras, rumores de guerras, tal, escambau 4, e muita coisa vai acontecer nesse cenário. Quando o Trump ele assume o governo, né, a presidência, você lembra que ano foi? 2014? Não. 2016? Tem que ser. Foi o ano passado que o Biden foi eleito, certo? Foi 2021? Então tem que ter sido 4 anos antes disso. Então 2017. Foi 2017, muito bem. Aí você veja, mas ele assume, ele começa a assumir o comando e começa a fazer coisas muito importantes. Você começa a ver, ele faz um aquecimento, em 2018 ele começa a dar um arranque. 2018, vamos guardar a data. Né? Por quê? A Jesus em Mateus 24, ele explica o seguinte, isso tudo para explicar o grande reset. Eu preciso dar uma base que se eu simplesmente jogar o elemento solto, né, você não tem âncoras para sustentar. Então Jesus ele pega, em Mateus 24, ele fala, olha, isso aqui que vai acontecer no fim dos tempos. Aí ele amarra isso daqui. Ele vai amarrar a base para não ficar solto, né? Olha, vai acontecer esses sinais, né? E aí ele dá um elemento que é a chave para você abrir essa comporta. Não vai passar essa geração antes que essas coisas aconteçam. Então você guarda uma geração, né? Por isso que é interessante, o estudo tem que ser amplo, né? Porque se você pegar só ali, você não enxerga isso. Tem que olhar um pouco mais amplo, história e tudo mais. Aí, ok, nação, né? Geração, né? Uma geração bíblica tem 70 anos. Vai estar fundamentado em Salmo 90:10, Mateus 1:17 também vai falar que de Abraão a Davi passou 14 gerações, são 1000 anos de ato, dá aproximadamente 70 anos, um arredondamento ali. Então, 70 anos uma geração. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. Curiosamente, aparece algo no céu, lua de sangue, no dia que Israel torna-se nação. Ou seja, os judeus sempre viveram na região da Palestina, mas sempre foram subjugados por outros povos, né? Os babilônios, os romanos e vários povos subjugaram. Depois se espalharam pelo mundo, né? E novamente nós vamos ter depois perseguição, nazismo, tudo, Segunda Guerra. Aí ok, a ONU estabelece, agora tem um cantinho aqui para vocês. Nação, torna-se nação. Depois disso, em 67 tem a Guerra dos 6 Dias, né, onde Jerusalém é anexada a Israel. Eles eram muito pequenos ainda, né, não tinham nem para se organizar militarmente, mas mostraram uma voracidade incrível, acabaram com uma guerra em 6 dias, cercados de inimigos, e hoje a gente vê, aumentou o risco para Israel, eles estão em estado de alerta máximo, né, eu tenho atualizações disso, quem mora em Israel, né, escrevem para mim. Então eles estão em alerta máximo porque está tendo atentado terrorista lá toda hora, né? Então eles são ameaçados pelo Hamas, pelo Hezbollah, o Estado Islâmico, o Afeganistão que deixou, os Estados Unidos largou as traças lá, hasta la vista, deixou um monte de arma para os caras, né? Fortaleceu mais ainda o Estado Islâmico, tem apoio do Irã, tem apoio do Catar, né? Esses grupos terroristas estão crescendo, então mais ameaça para Israel. Israel sabe disso, e é um relógio de Deus, é a figueira. Jesus ele faz uma analogia com a figueira. Quando os ramos estiverem verdes, é chegado o verão. Então, fica olhando para Jerusalém. Olha aqui que é o sinal que eu te dou, é o relógio de Deus, o relógio temporal de Deus.
tiverem verde, é chegada do verão. E eu estou às portas, ou seja, não estou chegando, mas eu estou perto da porta. Então tá voltando, esse vai ser o meu retorno, né? Que biblicamente na escatologia a gente vai entender como a volta de Jesus que vem resgatar, vem fazer o arrebatamento e tudo mais. Aí o que aconteceu? Né? Nesse processo, o Trump, em 2018, né, 2018 vai dar exatamente 70 anos após, né, Israel se tornar nação. Então nós formamos uma geração em 2018. Bateu uma geração, 13 de maio de 2018, montou uma geração. Né? Então nós temos 70 anos ali. Um pouco antes de 2018, nós temos sinais nos céus novamente. Acho que foi em 2015, em 2016, nesse período, em 2015 e 2016, teve 2 em 2015 e mais 2 em 2016. Nós temos quatríade, 4 luas de sangue seguidas, né? Que é um fenômeno muito raro, né? Nós não vimos isso depois dessa data. Então, como se fosse um prenúncio, a Bíblia fala de sinais nos céus. Né? Então, estamos pautando sempre nos sinais. Você vê o céu escuro, relâmpago, muito vento, vai chover. Então, estou vendo esses sinais, estou observando os sinais. Eu sei que 2018 é um ano importante. Aí o que acontece? O Trump ele faz algo inédito. Ele mudou a embaixada americana, coloca em Jerusalém. Isso tem um desdobramento no mundo espiritual. Eu não teria palavras para descrever. Né? Teve impacto, claro, social, impacto econômico, impacto, né, cultural, mas o desdobramento no mundo espiritual é muito grande. Então, foi ele que fez. Né? Foi o 45º presidente norte-americano. 549 é um número cabalístico para eles, é um número importante, o 9. Porque Deus deu para o diabo, né, falando das pedras, 9 pedras. O diabo ganhou 9 pedras de Deus. Não ganhou do outro diabo. Ele era o diabão. Não tinha outro diabo antes dele. Né? Ele foi o primeirão ali, né? a dar uma loucura nele. Mas ele ganhou 9 pedras de Deus. 9. Dentre as 9, ele recebe um topázio azul, né? Recebeu um topázio azul. Pelo conhecimento judaico, o topázio azul ele representa o céu. É como se Deus, o Pai, o Criador, estivesse dizendo para o filho: ok, é sua escolha fazer isso. Você quer mesmo pisar na bola? Beleza. Leva essas pedras aqui, ou memória, pedras memoriais, né? Leva um topázio azul também no meio dessa que eu estou te dando, nessas 9, tem um topázio azul. Né? É como se desse uma seguinte mensagem para aquele filho, né? que ele sabia que estava se afastando dele, que ele sabia que o mal estava se alojando, né? Como o filho pródigo da Bíblia e tal. Então, é como se, olha, ok, não importa por onde você ande, o que importa é que você nunca esqueça de onde você veio. Guarda essa pedra com você. Né? Então, um sinal, talvez, tenha dado. E para o satanismo, isso é muito importante, porque ele recebeu 9 pedras, né? Então 9 é um número muito importante. Aí 12 eram os sacerdócios que usavam. Aí é o que acontece. Né? Em 2018, né, Trump 45º, 549, por isso eu falei a questão do 9, né, ele estabelece uma questão. É claro, o Trump, ele joga golfe, joga muito bem. Excelente jogador de golfe. Quero até lembrar que na época que estavam dizimando os Kennedys, né? Acho que foi um deles, o John Kennedy, que foi assassinado no hotel, que levaram ele para a cozinha. Ele foi fazer um discurso e tal, não lembro, acho que foi o John Kennedy. Ou foi o Jack? Não, acho que foi o John. Foi um Kennedy, eu não sei se foi... O John não foi no carro? No carro, né? Acho então que foi o irmão Kennedy dele, foi o outro, Bob Kennedy. Teve Bob. envolvimento Isso, com foi a Marilyn. Exatamente. Isso, Bob Kennedy. Ele é assassinado no hotel do Trump, né? Do Trump. E assim, o esquema de matar o cara era muito óbvio, que todas as autoridades que deviam protegê-lo sabiam do esquema. Óbvio, porque a estratégia de protegê-lo foi completamente um fiasco. Levaram ele exatamente, ele fazia um discurso, ele ia uma sala onde já tinha repórter e tudo, e aí disseram que ele corria risco e levaram ele para a cozinha. Na cozinha estava já posicionado o assassino. Tava lá, o cara só teve que apertar o gatilho, né? Então já entregaram de bandeja ali, né? E a história é um tanto interessante, mas enfim, né? Joga golfe. E aí o que acontece? Ele entra em cena, faz a parte dele, sai de cena, né? É uma peça de teatro. Você não entra em cena, não é interessante você ficar em exposição o tempo inteiro, muita vitrine. Você deixa isso pro protagonista. O antagonista não, né? O diabo ele prefere mais agir como antagonista. Então, sempre eu brinco, né? Fica de olho no vice. Né? Porque no presidente, toda bomba investiga a vida do cara. Jogam tudo, espalham na internet, tudo que o cara fez de bom, de ruim. Agora o vice ninguém sabe. Quem é o vice-presidente? Quem é o vice-prefeito de São Paulo? Ninguém sabe. Quem é o vice-governador? Né? A gente não sabe quem é, cara. Então, mas quem é o governador, o prefeito e tal, a gente sabe quem é. Mas o vice ninguém sabe quem é. Né? Até que o vice, de repente, assume o lugar. Por exemplo, aí de repente as coisas mudam, né? Então, eu vejo toda essa engrenagem sendo formada. Então, ele fez o papel dele, ele saiu no momento certo e ele volta de novo.
provavelmente ele volta outra vez. Vai vir para um próximo ciclo. Ele vem para mais uma rodada de golfe ainda. Sim. O jogo não acabou, né? O Trump, você tá dizendo? O Trump, sim. Então ele teve mais uma rodada aí, né? Então, porque no período do governo dele, não teve guerra, cara. Ele tava super de boa com o Putin. Putin até ajudou a eleição dele. A Rússia ajudou o cara a colocar lá, foi comprovado pela CIA, né? A CIA comprovou isso, mas é claro, existem forças maiores por aí, né? E mesmo a CIA comprovando que houve fraude nas eleições, ele continuou, ninguém tirou o bastão de poder dele, né? Ele fez o que ele tinha que ser feito e depois sai de cena e vai voltar no momento certo outra vez. Então até o presente momento tudo se engrena. E quando você falou, agora sim, resgatando a questão da sua pergunta original, essa guerra sim corrobora para isso. Guerras, rumores de guerras, o desdobramento dessa guerra vai ter um impacto econômico mundial, é evidente, né? Já vai combustível sobe, né? Então, quer dizer, a gente depende disso, de petróleo hoje, embora tenham descoberto outras tecnologias alternativas, né? Mas petróleo dá mais dinheiro, né? Então, bora cair o petróleo mesmo, né? Que maneira carro elétrico, que maneira, tem carro até movido a água, né? Joga desenvolver o motor a combustão por água. Né? Mas para quê? Vou dar isso pra galera? Não, você tem que estar preso, né? Tem que ter uma pane. Esse ano atual, agora, 2022, né? Até ontem, pelo menos, né? Eu não soube isso posterior, mas 16 instalações nos Estados Unidos foram incendiadas. Instalações de fábricas de indústrias de processamento de alimentos. Parece que estão criando uma crise globalizada, parece que tem alguma coisa engatilhada aí. E o grande reset se favorece com isso, se favorece com a desgraça, claro, né? Você precisa causar o caos, aí vem alguém que põe ordem no caos, e esse cara é o anticristo, né? Ele vai trazer ordem. E a Bíblia ainda fala, quando houver paz e segurança haverá repentina destruição. Aí o que acontece? Qual é a proposta do grande reset? Exato, todos esses elementos hoje que estão surgindo e foram perdendo força com a história, começam a ganhar a vitalidade novamente. E o grande reset começa a se pautar de novo com o que o Al Gore plantou em 2006. Olha, é o seguinte, o grande aquecimento global vai complicar para a gente. Então vamos tributar, né, os países que são grandes produtores de poluição, né, de dejetos aí que são espalhados no ar e estão impactando a nossa sobrevivência, camada de ozônio, escambau A4, aquecimento. Vamos tributar esses caras e vamos pegar esse valor do tributo, né, desse imposto, e vamos dividir isso aqui para o mundo inteiro. E as pessoas mais pobres, todo mundo tem um salário mínimo universal. Essa é a proposta do Grande Reset. Todo mundo vai ter direito a um salário mínimo universal. Ah, mas eu sou empresário, eu não preciso, mas você vai ter que estar cadastrado nesse programa do Grande Reset, vai ter que ter um agente controlador, vai ter que ter uma nova ordem mundial. Se vocês pesquisarem, pegarem aí dos últimos 30 dias, pesquisa na internet, quantas vezes foi citado nova ordem mundial. Em jornal, em TV, em mídia, em todas as esferas e camadas da mídia, nunca se falou tanto em nova ordem mundial. Mas já estava lá registrada a nota de $1. Novos Ordo Seclorio, nova ordem mundial. Já está lá a maior cara. Então, a nova ordem mundial tem que partir dos Estados Unidos. E até o Biden, ele está meio gaga, né? Ele não vai conseguir governar isso daí, não. Ele está cumprimentando fantasma, né? É maravilhoso. Ele está cumprimentando fantasma, né? Está meio gaga, né? Estão falando com ele, ele está dormindo. Então ele dá umas viajadas, né? Tropeça, vai subir para o avião, quase cai da escadinha. Então, tá claro, o Trump está lá manipulando, só tem uns feitiços, né? Aí o que acontece? Em todo esse cenário, o Grande Reset se favorece. Então é necessário você ter um agente controlador, provavelmente dos Estados Unidos. O Biden chegou a falar isso, mesmo o Gagá. Falou, bom, os Estados Unidos precisa controlar. Precisamos de uma nova ordem mundial e os Estados Unidos vai liderá-la. Então ele tem tecnologia para isso, para liderar, para controlar. Ser um banco de dados mundial. E aí o que acontece? Hoje, você centraliza isso, você vai ter um score nesse Grande Reset para ser merecedor desse valor. Só que não é só para isso, né? A ideia inicial é tributar os grandes e favorecer os pequenos. E todo mundo tem dignidade. Essa é a grande bandeira. Mas por trás disso vem mais coisa. Você também tem que obedecer uma série de padrões e ordens, né? Vai ter que homogeneizar a população. Então, se o governo disser, por exemplo, olha, você tem que tomar uma picada XYZ, né? Não importa se foi feito pelo tio Bill ou não, né? Você vai ter que tomar aquela picada do mosquito, né? Envenenita, né? Alguma coisa assim, né? E você vai ter que tomar, cara. Porque se você não tomar, você não trabalha, você não compra, você não vende, você não viaja, você não tem mais vida. E a Bíblia diz que a marca vai fazer exatamente isso. Ninguém vai poder comprar, vender, fazer mais nada se não tiver a marca. Então, não precisa ser uma marca visível, né? Uma marca invisível, né? Como está no seu CPF, hoje está tudo interligado, né? E inclusive tem a tecnologia da luciferase, fazer uma marca invisível na pele, né? No pulso, né? Inclusive da mão direita. Onde a gente já está sendo condicionado, né? Eu lembro na época, no pico das pandemias, eu ia para um shopping, tinha que estender a mão para
você aferir a temperatura. É natural, um procedimento de segurança, né? Alguém que está com febre, é um alarme, você pode pôr em risco outras vidas. Tranquilo por aí. Naturalmente, eu sou canhoto. Eu estendi a mão direita. Porque tá todo mundo pondo a direita, põe a direita também. Porque a pessoa está posicionada de um lado que não tem como, né, me contorcer na frente. Então você preparou, né, mão direita. Você vai pôr vai carimbar alguém, vai carimbar na mão direita. Não é você porque é canhoto, não é um canhoto que se lasque. Vai ser na mão direita e ponto. Né? Então esse grande reset se favorece todo um protocolo preparado há décadas, né? Vamos dizer até há alguns séculos, né? Começou em 1700 esse preparo, 1775, né? E começa agora a culminar nesse platô. Então, você vai ter esse score. Se você não tiver essa pontuação, você não pode comprar, vender, você não pode fazer nada. Então, realmente, hoje eu vejo todo esse cenário se moldando. E esses sinais estão cada vez mais evidentes. Quando uma série de vídeos no meu canal, Calendário Secreto 2023, fala desse ano, da data e tal, né, é pautado também em observação, de estudos, né? É claro, Deus que sabe. Mas pelo sim, pelo não, acho melhor ficarem espertos. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.